Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E o Bate-Papo Literário está no ar todas as sextas-feiras, às 21h30, na UniTV-SC, entrevistando os escritores regionais, estaduais, nacionais, sempre com o objetivo de divulgar e incentivar a arte da escrita em todos os cantos do país e também fora do país. E o nosso convidado de hoje é natural de Corupá, Santa Catarina. É escritor, jornalista, revisor, editor e professor de literatura brasileira e inglesa e teoria literária. É fundador e presidente do grupo literário A Ilha, em Santa Catarina, com 41 anos de atividades. É autor de 33 livros de crônicas, contos, poemas infanto-juvenil e 4 deles publicados no exterior, em inglês, espanhol, francês, italiano e português. Foi eleito a personalidade literária pela Academia Catarinense de Letras e Artes e ocupa a cadeira 19 da Academia Sul-Brasileira de Letras. Estou falando do escritor e jornalista catarinense Luiz Carlos Amorim. Luiz Carlos, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo Literário. É um enorme prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu estar aqui com vocês. Que bom! Eu vou começar então o nosso bate-papo aqui com uma citação sua que eu usei, claro, com os devidos créditos, numa crônica minha que eu escrevi, chamada A Deliciosa Arte de Escrever Histórias. E você escreve o seguinte: o escritor é aquele que em verso e prosa, ou prosa, localiza o homem no espaço e no tempo com seus costumes, sua cosmovisão, seu habitat, seus sentimentos e emoções, suas vitórias e derrotas, seu caminho pela vida. O trabalho do escritor é registrar a trajetória do ser humano no nosso planeta. Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente, então, sobre a importância do escritor para a nossa humanidade, né? Que é uma coisa atemporal. É bem isso que eu falei. O escritor, ele tem o dever, não, ele tem a capacidade de registrar a passagem do ser humano por esse mundo de Deus. Então, porque o escritor ele só escreve sobre o que ele conhece, sobre o que ele conhece bem. E ele vai escrever sobre o que está acontecendo ao redor dele. Então, ele vai registrar tempo e espaço, e isso vai ficar para que os próximos leitores de mais adiante possam saber o que foi que aconteceu antes de eles estarem aqui. Exatamente, para que as próximas gerações conheçam, né, sobre esse passado, sobre esse mundo. Eu acho de extrema importância porque às vezes o escritor ele foca em coisas que a história oficial acaba não dando tanta importância, né, Luiz Carlos? Exatamente. O escritor ele não escreve só a fantasia e ficção, criatividade. A criatividade também é para falar sobre a realidade. E a realidade é o mais importante para que a gente registre e para que as nossas próximas gerações possam tomar conhecimento. Perfeito. Luiz Carlos, você é de Corupá, Santa Catarina, que é a capital catarinense da banana e das orquídeas. E é uma cidade pequenininha, próxima de Rio do Sul, é isso mesmo? Não é próximo, é próximo de Joinville e de Jaraguá. Ah, sim, desculpe. Conta pra gente um pouquinho então de Corupá e como é que você acabou saindo de lá. Você fez faculdade de Filosofia, Ciências e Letras em Joinville e aí acabou ganhando o mundo. Fala um pouquinho pra gente sobre essa sua trajetória aí dentro do mundo das letras. Corupá é uma cidade pequenininha e quando eu falo sobre ela, eu não digo que ela é só a terra da banana e das orquídeas, ela é a terra das cachoeiras também. Opa. Ela é a cidade das cachoeiras, ela tem dezenas de cachoeiras, ela tem a Rota das Cachoeiras, que só nessa rota existem 14. Nossa. Então, eu até vou fazer propaganda do meu mais recente livro, que é O Vale das Águas, e fala sobre Corupá. Que lindo! Que bacana! Sabe? Eu chamo de Vale das Águas por causa de todas as cachoeiras, por causa da natureza que existe lá.
É uma cidade pequena, mas uma cidade linda, um lugar de paz ainda, graças a Deus. Então, eu tive que sair de lá porque estudei até o segundo grau e eu queria continuar os estudos, então fui para Joinville e terminei lá o segundo grau e fiz a faculdade de letras na Univille, que na época era FURGS. Sim. E foi na faculdade, quer dizer, antes da faculdade eu já escrevia, porque acho que desde os 12, 13 anos eu escrevo, então eu colaborava com o Jornal da Cidade, colaborava com o Jornal de Jaraguá do Sul, só que o fato de estar na Faculdade de Letras foi um grande incentivo para que eu praticasse ou experimentasse outros gêneros além daquele que eu já praticava, que era o de crônica. Nem sabia que era crônica, mas era crônica. Então eu comecei a escrever poemas também e contos. E se bem que eu gosto de poema, de poesia e de crônica e de conto, aliás, mas a facilidade maior para escrever é a crônica, porque a crônica é o olhar ao nosso redor, é olhar o que está acontecendo, perceber o que está acontecendo ao nosso redor. Então é muito fácil, muito simples escrever crônica. Você sabe disso. Você crônica escreve. É a minha praia também, né? Eu escrevo semanalmente Isso. também. E realmente eu brinco que é uma forma de colocar uma lupa aí no nosso cotidiano, né? E ler um pouquinho as entrelinhas. Isso. Luiz Carlos, a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta a gente vai falar então sobre o Grupo Literário A Ilha, que está completando 42 anos esse ano de fundação, tá bom? Não saiam daí que a gente volta já já. Ok. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber o escritor e jornalista Luiz Carlos Amorim. Amorim é fundador e presidente do Grupo Literário A Ilha, em Santa Catarina, com 41 anos de atividades e autor de 33 livros de crônicas, contos, poemas infanto-juvenil e 4 deles publicados no exterior em várias línguas, português, francês, italiano, inglês. E ele foi eleito a personalidade literária pela Academia Catarinense de Letras e Artes e ocupa a cadeira 19 da Academia Sul-Brasileira de Letras. Luiz Carlos, voltando então aqui no nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho, não um pocão, quer dizer muito, sobre o Grupo Literário A Ilha, que está completando esse ano 42 anos de fundação. Fala pra gente sobre essa história aí dentro do meio literário, aqui de Santa Catarina. Eu gosto muito de falar do Grupo Literário A Ilha porque ele foi, assim, o acolhimento de muitos escritores desses 40 anos. Inclusive, alguns se consagraram através do grupo, né? Mas nós temos 41 anos hoje e, na verdade, em junho nós completamos 42. Inclusive, eu estou começando a pensar em agilizar para que nós tenhamos uma antologia do grupo até o final do ano. A última antologia que nós publicamos foi essa aqui, já faz 4 anos, e reuniu poetas aqui da ilha. Quer dizer, da ilha da Grande Florianópolis, na verdade. Sim. Mas o Grupo Literário A Ilha, ele começou assim da necessidade que havia de um veículo para publicar a produção literária do norte do estado, na verdade de São Francisco do Sul, que foi onde nós começamos. Eu morava em São Francisco do Sul, trabalhava lá e comecei a publicar um jornal que chamava A Ilha e começaram a aparecer trabalhos de escritores locais que queriam publicar, mas nós não tínhamos espaço no jornal, porque era um jornal pequeno, semanal. Então surgiu a necessidade, não foi nem a ideia, foi a necessidade de se publicar uma revista, um folheto, que escoasse a produção literária dos escritores
daquela cidade, no caso, São Chico. E começamos a publicar revista. Aí, nessa época, eu já estava começando também a faculdade em Joinville, e logo ele estava integrando todo o norte catarinense, os escritores de Joinville, escritores de São Francisco, escritores de Jaraguá, de São Bento. Foi assim um movimento literário muito intenso que levou a poesia para a rua, porque estávamos na Feira de Arte em Joinville, em Jaraguá, em São Bento, e nós fazíamos varal da poesia, colocávamos os poemas em cartazes e pendurávamos um varal na praça, e as pessoas passavam lá e liam os poemas e davam as suas opiniões. Então, isso fez com que a gente popularizasse a poesia numa época em que, para se comprar um livro de poesia numa livraria, a gente tinha que encomendar o livro. Se eu quisesse ler um Drummond, um Quintana, eu tinha que falar com o livreiro para que ele encomendasse o livro, e aí então eu recebia. Eu acho que foi um movimento muito importante, porque fez com que pessoas que não conheciam ainda a poesia esbarrassem com ela e descobrissem que gostavam. Isso foi muito importante. E também, além de dar espaço para a poesia, nós demos espaço para a crônica, espaço para o conto, e fez com que fossem revelados muitos escritores novos. Isso foi muito importante. O Luiz Carlos, e a sua amizade com a Uda, Alice Klieger, que é a nossa escritora aqui catarinense, Academia Catarinense de Letras, vem dessa época, né? Você já tem então mais de 40 anos de amizade aí. Isso. Inclusive, nós fazemos aniversário no mesmo dia. Que bacana. Isso. Eu conheci a Urda através do meu irmão, que ele trabalhava na Caixa Econômica, a Urda também, e justamente foi na época em que começávamos com o Grupo Literário A Ilha, e que a Urda estava fazendo enorme sucesso com os primeiros livros dela. Sim. Então a Urda ela não foi uma escritora revelada pelo grupo, porque ela já fazia sucesso, ela já tinha se firmado como a grande escritora catarinense que ela é hoje. Então, ela foi um membro fundador dos mais importantes, porque ela agregou muito e ela trouxe mais escritores para o Grupo Literário A Ilha. Então, não é à toa que centenas de escritores passaram pelo Grupo Literário A Ilha nesses 40 anos. Temos nomes como Wilson Gelk, de Joinville, que foi um grande romancista, nós o perdemos há poucos anos atrás. Passou lá o Lyonx, passou o Celestino Saquete, passou o Enéas Atanásio, passaram muitos escritores pelo Grupo Literário A Ilha. E agora, inclusive, a gente tem feito incursões fora do Brasil, né? Tem viajado para Portugal, para Espanha, para Genebra. Nós participamos em Genebra de um dos salões internacionais do livro. E é importante que a gente possa ir lá para fora para divulgar a literatura brasileira, ou ajudar a divulgar a literatura brasileira e a literatura dos catarinenses também. Com certeza. Em Portugal, eu tenho morado lá assim, metade do ano, fico metade do ano lá e metade do ano aqui. Sim. Então, eu tenho feito amizade com escritores de lá, como a Dulce Rodrigues, Agualusa, Mia Couto, o Zé, esqueci o nome do escritor, a Rita Peia. Então, esse intercâmbio com escritores de fora também é muito importante. Também é importante demais, porque troca de experiência, é aprendizado, é tudo. Luiz Carlos, o suplemento A Ilha, ele é considerado a publicação mais perene, né, que existe há mais tempo no meio literário aqui em Santa Catarina, é isso mesmo? É verdade. Eu não sei se eu falei para você já, mas nós completamos nesse junho de 2022 42 anos. Então,
a atuação do grupo junto aos escritores, como eu já tinha dito antes, fez com que muitos deles se mostrassem, se revelassem, e ainda hoje novos escritores aparecem no grupo para que essa integração, essa união, faça com que a gente possa mostrar o trabalho deles. Porque, na verdade, todo o objetivo do Grupo Literário A Ilha é mostrar o trabalho dos novos. Não só dos novos, porque existem os consagrados, os escritores que já estão aí há muito tempo batalhando, como a Urda, mas a meta principal é que os novos tenham espaço, que possam mostrar a produção deles, que possam provar que são bons se realmente forem, né? E os escritores que têm vontade de participar do suplemento literário, como é que pode fazer? Entra em contato contigo? Fala pra gente. Sim, entra em contato comigo. Pode mandar uma mensagem para o e-mail revisãolca@gmail.com ou lcaescritor@gmail.com, que nós estaremos respondendo e dando as instruções do que fazer para que eles possam publicar sua obra também. Que bacana, eu acho que realmente é um tremendo incentivo, porque realmente a gente ainda precisa de bastante espaço, né? Para que as pessoas nos conheçam e conheçam as nossas publicações também, né, Amorim? Exatamente. Você vê que o suplemento literário A Ilha, com toda essa história que ele já tem, são quase 42 anos, a gente tem ainda, mas teve mais atividades no passado. Nós tivemos atividades como poesia na escola, poesia na escola, a publicação de livros solo dos integrantes do grupo, publicação de antologias. Então, a gente teve muita atuação na literatura de Santa Catarina, publicamos muitos dos escritores, como eu já te falei, e a gente tem conseguido continuar, apesar de não ter assim nenhum apoio oficial, porque sempre o que nós fizemos no grupo foi à custa dos próprios integrantes do grupo. Certo. Quando a gente fazia um lançamento de livro, quando fazia um encontro de escritores, quando publicava uma antologia, isso era com os recursos dos próprios integrantes do grupo. Esse apoio cultural nem sempre é fácil, com certeza. Mas vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas na volta eu quero falar um pouquinho da sua produção como escritor, tá certo? Não sai daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber o escritor e jornalista Luiz Carlos Amorim. Amorim é fundador e presidente do Grupo Literário A Ilha, em Santa Catarina, com 41 anos em atividade. E é autor de 33 livros de crônicas, contos, poemas, infanto-juvenil e 4 deles publicados no exterior, em inglês, espanhol, francês, italiano e português. Ele foi eleito a personalidade literária pela Academia Catarinense de Letras e Artes e ocupa a cadeira 19 da Academia Sul-Brasileira de Letras. Amorim, vamos voltar agora. Eu quero falar um pouquinho da sua produção. São 33 livros publicados. É muita coisa. É uma grande carreira de escritor. Conta pra gente como é que é a tua experiência em publicar livros aqui e também no exterior. Tem que escrever, tem que ler muito e escrever bastante também. Mas tem que gostar, né? Gostar da própria obra e da obra dos outros, porque o escritor sozinho não é nada. Verdade. O escritor só é escritor a partir do momento que ele é lido. Então, a união em grupo, em associações, em academias, é muito importante. Mas
Eu comecei escrevendo muito cedo. Eu acho que eu tinha uns 12 anos, Nossa. mais ou menos. Participei de um concurso de contos numa revista de circulação nacional, que era publicada no Rio Grande do Sul. Mas antes disso, já nas aulas de português do ginásio, que hoje em dia é o primeiro grau ainda, se não me engano, né? Ginásio é ensino fundamental, né? Isso. No meu tempo ainda era separado primário e ginásio. Sim. Aí nesse ginásio tínhamos um professor que era um padre, que na verdade ele tinha vindo de uma faculdade de Curitiba, se não me engano, e ele gostava das minhas redações. Eu tirava notas boas em português, coisa que não era muito normal entre a turma. E isso me incentivou muito para que eu escrevesse, então comecei com as crônicas. Aí publicava em pequenos jornais da região, e depois em Joinville, quando eu fui morar em Joinville para trabalhar, inclusive, aí comecei a publicar em jornais como A Notícia, como os jornais dos Diários Associados, que tinha jornal aqui em Florianópolis, tinha em Brusque, em Joinville e Itajaí, se não me engano. Então era uma rede de jornais e possibilitava que a gente fosse lido em lugares diferentes, fosse bastante lido. E foi daí que tudo começou. Participei de outros concursos de redação, ganhei até prêmio em dinheiro com 15 anos, se não me engano. Mas os prêmios, não pelo dinheiro, incentivaram muito. Claro. Fizeram com que eu continuasse escrevendo. E a faculdade de letras aí foi, assim, um complemento mais do que necessário para que eu escrevesse melhor, para que eu continuasse escrevendo e conseguisse escrever sempre melhor. Ô Luiz Carlos, esse ano então você está lançando mais um livro e você vai participar da Feira do Livro de Florianópolis, né? Se Deus quiser, eu devo participar e, como sempre, nos últimos anos, junto com a URDA, que a URDA, como eu falei para você já, ela faz parte do grupo desde o início do grupo e é muito atuante, e nós temos conjugado um horário sempre na Feira do Livro para que estejamos juntos lá. E quando é que vai ser? Estaremos lá. Quando é que vai ser? Quando é que vocês vão estar na feira? Como é que chama? Associação de Escritores? Não, eu não sei, existe um órgão que organiza a feira, mas ele não mandou os convites ainda, por isso eu não tenho a data ainda, mas eu acho que a Uri até já sabe disso, preciso falar com ela. E o livro, qual é o livro que você vai lançar? Conta pra gente um pouquinho, mostra a capa pra gente, por favor. Bom, o livro que vai ser lançado, que nós não tínhamos lançado ainda, por causa da pandemia, né? Que não se fez lançamento nenhum. A gente publicou os livros e eles eram vendidos na Amazon, né? A gente colocava o e-book na Amazon para ser vendido. Então, lançamento presencial não houve. O livro que a gente vai lançar é esse aqui. É esse das águas, do Vale, como é que é? O Vale? O Vale das Águas, que é sobre Corumbá. Exatamente. E também vai estar à disposição o Meu Pé de Jacatirão, que é a segunda edição. Que bacana. Revisada e ampliada. Tá? Também ele estará lá. Mas eu tenho 3 livros em andamento. Sobre a pandemia, Diário da Pandemia. Um outro livro sobre a história da literatura de Santa Catarina, que é uma segunda edição também. Que bacana. Esse aqui. E o outro, eu não me lembro agora, mas quando eu me lembrar eu te falo. Então, não sei se eu vou poder lançar eles agora, não sei se algum deles vai ficar pronto agora, que eu ainda estou fazendo revisão e tal, mas, de qualquer maneira, esses 2 que eu mostrei, eles serão lançados junto com as obras novas da URDA. E ainda esse ano. Se Deus quiser. Tá, antes da gente está quase terminando, infelizmente, mas eu quero falar um pouquinho da tua atuação no meio digital. Tu tens o blog Crônica do Dia, é editor de conteúdo do portal do Grupo Literário A Ilha,
Prosa, Poesia e Cia, que também é um outro blog, se não me engano, né? E hoje a gente não consegue mais trabalhar sem estar ligado ao meio digital, né? É verdade. Concordas? Concordo. As nossas revistas, eu não sei se eu mostrei, né? Acho que já mostrei, Suplemento Literário A Ilha e Escritores do Brasil. A revista Suplemento Literário A Ilha era impressa. A cada trimestre ela saía, era impressa e era enviada por mala direta. Acontece que isso ficou muito caro. Sim. Então, de 3 ou 4 anos para cá, acho que 4 anos mais exatamente, as revistas ficaram, elas são online, elas são digitais. Então, a internet é a grande difusora, né, desse trabalho, através da internet que ela é lida, e são milhares de acessos por cada edição. Então, deu muito certo o fato de a gente colocar ela como uma revista digital, porque antes nós imprimíamos 1.000 exemplares, menos, até porque às vezes não dava para imprimir um número tão grande. E agora nós temos 6.000 acessos, 7.000 acessos, 8.000 acessos por uma edição. Quer dizer, foi muito bom que elas se transformassem em revista digital. Em revistas online, né? Foi muito bom. Não, na verdade... Agora já perdi a meada, já não sei o que você perguntou. Não, na verdade, as revistas digitais, online, ou os jornais, enfim, eles chegam muito mais fácil, né, ao leitor, é muito Sim. mais prático, né? E não se gasta realmente, né, com a impressão, a questão da impressão. A gente gasta com a editoração, com a capa, com a revisão, tem-se gasto, tanto que a gente pede a ajuda dos escritores que participam da revista. Mas, como você falou, o acesso é muito mais rápido. A revista acabou de ser feita, colocada no ar, e os leitores já estão lá, já estão lendo. Já estão lendo. E o alcance é muito grande. A revista é lida aqui no Brasil, é lida em Portugal, é lida na França, é lida no mundo todo. Onde tiver brasileiro, onde tiver alguém que fala a língua portuguesa, vai poder ler a revista. E isso está acontecendo. O número de acessos é muito grande. As revistas estão alcançando o objetivo. E como eu tinha começado a dizer, e acho que não terminei, a revista A Ilha ficou pequena, o material que chegava era muito que pelo menos eu achava, para ser contido numa só revista, numa edição da revista, tanto que surgiu a Escritores do Brasil. Sim. Ela é um complemento, praticamente, da Suplemento Literário A Ilha. Existe uma diferença. O Suplemento Literário A Ilha, ele publica autores brasileiros, catarinenses brasileiros, angolanos, portugueses, etc. Já os Escritores do Brasil, nós procuramos publicar só brasileiros. Certo. Essa é a diferença. Luiz Carlos Amorim, chegamos infelizmente ao final do programa, mas eu queria muito te agradecer, foi uma delícia conversar contigo sobre literatura, sobre escritores catarinenses, brasileiros, portugueses, e o bate-papo está de portas abertas sempre que quiseres voltar. Eu que agradeço, menina, de poder falar. O meu sítio não é muito falar não, tá? Eu prefiro escrever, mas é muito bom estar com vocês aqui e estar conversando com outros escritores que por certo verão o programa, e até a possibilidade de estabelecer novos contatos através deste programa é muito importante, é muito bom para mim. Que bom! E eu conversei hoje com o escritor e jornalista Luiz Carlos Amorim. Mas antes de terminar o programa, eu quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu gostaria de agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 42 anos mantém um corpo em movimento, ao IASES, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida, e a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV SC, todas as sextas-feiras, às 21h30. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigado pela companhia de vocês. Espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!